É necessário que você entenda uma coisa. De que serve a fé se não há atitudes para evidenciar esta fé? Por exemplo, você está acompanhando o serviço desde o início. No início nós outros ministramos a cura e a liberação das pessoas usando el água consagrada del poço. El poço simbolicamente está à entrada da igreja e nós outros tomamos um pouquinho desta água e la consagramos a Deus e la usamos como um ponto de contato. E as pessoas que manifestam esta fé são sanadas, são curadas. Pero não é el água milagrosa, não é el água santa, el água consagrada, e quando uma vez é consagrada, torna-se santo, porque a palavra santo significa separada. Mas o poder da fé que que você transfere para el água. Então, na verdade, el água torna-se ungida, santificada, porque você transferiu sua fé para esta água. Amém? Então, esta atitude, este acto, esta transferência, faz com que a água passe a ser consagrada. Por isso que a Bíblia explica que um cego de nascença, obedecendo a Jesus, porque Jesus esculpiu a terra e mesclou sua saliva com a arena, e isso, el barro, untou os olhos dele cego, e disse para ele: vê al estanque de Siloé, que significa enviado, e aquele cego foi, lavou seus olhos e regressou vindo. E era um cego de nascença. Ou seja, aquele cego obedeceu. Quando você habla assim, eu tenho fé. Quem tem fé? Levanta a mão. Repita, eu tenho fé. Muito bem. Mas de que serve esta fé, se não há atitudes para evidenciar esta fé? De que serve esta fé, se você não usa esta fé no mundo espiritual? Porque entenda uma coisa, todos os problemas que você ha passado, todos os problemas que você está enfrentando, todos, têm o mundo espiritual a seu redor. E este mundo espiritual estão llenos de demônios que querem potencializar seus problemas, potencializar a enfermidade, potencializar seu dolor, potencializar o problema de seu filho, potencializar o vício de seu marido, potencializar o problema de seu matrimônio. E se você desprecia o mundo espiritual que está ao redor de sua vida, você está despreciando sua fé. Você não está fazendo uso de sua fé para defender-se, para lutar, para vencer, para conquistar, para superar este problema e para ter uma vida com Deus. Porque como você terá uma comunhão com Deus, se não por la fé? Porque Deus é Espírito. Por que há pessoas que estão aqui são frias, são indiferentes? Por que às vezes você traz seu filho à igreja e ele queda na butaca, indiferente, ele não ora, ele tem dificuldade para cerrar seus olhos, ele tem dificuldade para orar? Por quê? Porque sua fé está neutralizada por la incredulidade. Sua fé está neutralizada por espíritos que sembram incredulidade. Sua fé está escondida adentro de um coração de pedra, adentro de um coração que está concretizado.
Então é necessário tempo, é necessário paciência, é necessário perseverança para que seu familiar venga obter esta fé, despertar esta fé. Amém? É uma coisa que é um processo. Por isso que há pessoas que sua fé está aqui, há outras que sua fé está aqui. Há níveis de fé. Há alguns que estão com a fé arriba, há outros que estão com a fé muito barra. Me explico ou não? E como que você aumenta a sua fé? Como que você fortalece a sua fé? Como que você desarrolla a sua fé? Escutando, meditando, reflexionando, conhecendo a palavra de quem? É aqui que você alimenta a sua fé, é aqui que você nutre sua fé, é aqui que você aumenta a sua fé, é aqui que você fortalece sua fé, é aqui que sua vida tem que estar fundamentada em la Bíblia, em la palavra, porque senão você vai ver as coisas como normais. Por exemplo, a Bíblia habla que Jesus estava ensinando no sábado, ponga versículo 10, Jesus estava ensinando. Ele estava ensinando, predicando a palavra de quem? De Deus. Ele estava ensinando em uma das sinagogas um dia de repouso, que era um dia de sábado. E havia ali uma mulher que durante quantos anos? Quantos anos? 18 anos, havia tenido uma enfermidade causada por um espírito. Causada por quê? Um demônio, um espírito, um demônio que entrou na vida desta mulher 18 anos atrás. Então ela estava dentro da igreja com um espírito maligno, com um demônio, com uma força maligna que estava atando sua vida. Estava encorvada e de nenhuma maneira se podia o quê? Então você vê quantas pessoas que estão com sua vida encorvada, quantas pessoas que vivem cabisbarras, quantas pessoas que vivem tristes, quantos jovens que estão aqui me escutando e são tristes. São tristes. E a tristeza que você jovem carga, você tem como fuga seu teléfono, tem como fuga seus videojuegos, tem como fuga o TikTok, tem como fuga os vídeos divertidos, tem como fuga as outras coisas, tem como fuga a marihuana, tem como fuga a cocaína, tem como fuga o álcool. Sim ou não? Mas entenda, você pode buscar todos os médios para huir desta situação, desta tristeza, desta angústia, pero o vazio que está dentro de só pode ser llenado por el Espírito de Deus, por la presença de Deus. Me hago entender ou não? E por mais que você diga que não, você sabe que é verdade. Quantos jovens que vivem tendo crises de depressão e passam horas e horas e horas e horas conectados na internet, e passam horas e horas e horas conversando com pessoas de outros países, e passa horas e horas e horas em videojuegos, e passa horas e horas, não que não pueda, não é isso, mas é uma fuga. Esta mulher estava dentro da igreja encorvada, e quantos estão encorvados com depressão, com ansiedade, com problemas espirituais, com a vida sentimental, com a vida econômica, estão encorvados, vivendo de migarras. Quantos que vieram para Estados Unidos para trabalhar, para vencer, para viver uma vida melhor que viviam em seu país, e hoje estão vivendo de migarras, porque quando a pessoa está encorvada, está mirando para onde? Para o piso, e não para a grandeza de quem? De Deus. Mas por que esta senhora estava encorvada? Ela tinha a promessa em sua vida, ela era hija de Abraão, ela tinha a promessa de Deus. Sin embargo, todos viam como uma coisa o quê? Normal. Ponga-lhe outro versículo.
Quando Jesus la viu, la chamou, ele disse: mulher, has quedado livre de tu? Adelante. E esta, que és hija de Abraão, a la que Satanás ha tenido atada durante quanto tempo? 18 largos anos, não devia ser libertada de esta ligadura el dia de repouso? Então não há dia para ser liberado, não há dia específico para que sua vida cambie. O dia é quando você manifesta a fé, quando você passa a entender que seu problema tem uma raiz espiritual, quando você entrega sua vida para estar ao centro da vontade de Deus, quando você entende que você tem que manifestar a fé, porque são as atitudes de fé que hará com que sua fé não seja uma fé estéril, não seja uma fé deficiente, não seja uma fé com esterilidade. Porque de que serve sua fé se você não ha visto os benefícios desta fé em sua vida? Talvez você diga ao bispo: o que tenho que fazer? Você tem que fazer um pacto com Deus. Um pacto. Talvez você diga: mas o bispo, eu tenho um pacto com Deus. Ora, caramba, se você tem um pacto com Deus, então muestra-me o fruto deste pacto, porque quando uno tem um pacto com Deus, sua vida é diferenciada. Quando uno tem um pacto com Deus, uno não é triste. Quando uno tem um pacto com Deus, uno supera seus problemas, uno supera seus desafios, uno supera todo, uno vence, uno cresce, uno alcança a felicidade. Por quê? Porque tem Deus aliado à sua vida. Que significa ter um pacto, ter uma aliança? Abraão tinha um pacto com Deus, Abraão hizo um pacto com Deus, Abraão obedeceu a Deus em todo. É isso que você necessita, obedecê-lo em todo. Quando você toma a decisão de obedecer a Deus, e você entrega sua vida de corpo, de alma e de espírito, e passa a viver de acordo com a palavra de Deus, você passa a viver em aliança, você passa a viver em pacto, e não há diabo, não há Satanás, não há inferno que poderá detener você. Não há limite. Você será feliz, como eu sou feliz. Eu posso predicar para ti que eu sou feliz, mas não sou feliz porque sou pastor, porque sou predicador, porque sou crente. Sou feliz porque entreguei minha vida a Jesus, e porque isso, este pacto, porque tomei a decisão de abandonar minha vida de pecados, de errores, minha vida imunda, porque eu tinha uma vida imunda, e eu fui lavado por la sangre de Jesus. E quando eu fui lavado, então eu fui regenerado, Hijo de Deus, por ele poder do Espírito Santo, el vacío que eu traía, a depressão que me despertava por la madrugada, a gana que eu tinha de suicidar-me, a gana de fazer coisas malas como eu hice em minha vida, tudo isso cambiou minha cabeça, cambiou minha visão, cambiou todo, cambiou meu caráter. E de igual forma aconteceu com minha esposa, aconteceu com os pastores, com suas respectivas esposas, e por isso nós predicamos o que vivimos, porque antes de sermos ungidos homens, servos de Deus, estávamos aí, aonde você está. Quantas vezes eu escutei ele, pastor, falar: você jovem está aí e você sente um vazio. Era minha vida. Você sente tristeza. Era minha vida. Você tem como fuga a bebida. Era minha vida. Você tem como fuga as drogas. Era minha vida. Você tem como fuga sair para os antros. Era minha vida. Ele, pastor, estava falando diretamente comigo. Deus dizia: parece que ele conhece minha história, conhece minha vida, caramba. Jesus quer que você haja um pacto com Ele, um pacto de vida, como Zaqueu. Zaqueu era ladrão, sim ou não? Corrupto, bandido, pandeleiro. Pero quando Jesus entrou em sua casa para cenar com ele, ele disse: basta, eu me arrependo de todo. Se você quer encontrar-se com Jesus, ter uma experiência com Jesus e ter um pacto com Ele, você tem que atravessar a ponte.
E qual é a puente? Arrependimento. Você tem que arrepentir-se de sua vieja vida, deixar seus pecados, perdonar, abandonar todo e passar a servir solamente a Jesus. Não importa se você matou, roubou, drogou, não importa. Tem que estar enterrado, sepultado e viver uma vida com Jesus. Amém? Quem compreendeu? Quer um pacto com Deus? Sim ou não? Você decide. Porque sem pacto com Deus, você vai viver como esta mulher. Hijo de Abraão, hija de Abraão, pero com a vida encorvada de problemas. Sua vida tem que glorificar a Deus. Amém? Ponga-se de pé. Sua vida tem que glorificar a Deus. E de repente sua vida não ha glorificado a Deus.